Certamente uma das maiores carências que a gente tem no mundo de hoje é a carência por modelos, carência por exemplos, por gente que nos inspire, que nos impacte, né? Nos faltam exemplos de bons profissionais, abnegados, excelentes, dedicados. Nos faltam exemplos de pais que assumem a responsabilidade de cuidarem dos filhos, tomam conta da casa, zelam pela vida da esposa. Nos faltam exemplos de discípulos de Jesus comprometidos realmente com a transformação da sociedade. E talvez seja exatamente por isso que muita gente anda escrevendo por aí sobre biografias. Se você entrar numa Saraiva, se você entrar numa Nobel, você vai perceber a grande quantidade de livros que contam histórias sobre a vida de pessoas de fato inspiradoras. Não está sendo diferente aqui. Na nossa comunidade, a gente tem feito uma série, já há 3 semanas, biográfica, contando a história de um homem realmente muito interessante. A gente tem conversado sobre Paulo, o famoso apóstolo de Cristo. Um filme vai ser lançado dentro de algumas semanas, vai contar a biografia dele, e a gente está se antecipando para que você possa ir para o filme já munido de algumas informações importantes para entender bem a história de Paulo e ser influenciado por ela. Mas por que a vida de Paulo é algo tão contagiante assim? Em primeiro lugar, porque a vida dele foi uma vida em conexão com o propósito de Deus. Existem muitas pessoas fazendo coisas boas por aí, mas ao mesmo tempo muita gente brigando para fazer a própria vontade, para viver de maneira obstinada de Deus, sem considerar os valores e a agenda que o Senhor tem para eles. Também o apóstolo Paulo foi alguém cuja vida foi desenvolvida com profunda paixão. E como tem gente apática hoje em dia, né? Gente que faz o que faz sem entusiasmo, sem brilho nos olhos, sem paixão, sem alegria. Paulo era um sujeito extremamente apaixonado, um sujeito impetuoso, um sujeito que falava com grande poder de mobilização. E ele também foi uma pessoa que acabou deixando um legado muito significativo. Existem muitas pessoas hoje em dia preocupadas em deixarem herança para os filhos. Talvez o desafio maior do que esse seja o desafio de deixarmos um legado. Porque o legado não é como a herança pode ser gasta. A herança é corroída pela traça, pela ferrugem, mas o legado não. O legado inspira aqueles que olham para a nossa vida, mesmo depois da nossa partida. E pessoas são movidas a fazerem o mesmo, impactadas pelo que nós fizemos ao longo da nossa própria vida. Na primeira mensagem dessa série, nós conversamos sobre esse tema, colapsos em Damasco. E a gente percebeu juntos aqui como foi importante o encontro entre Jesus e Paulo na estrada que ia para essa cidade chamada de Damasco. Ele que era um perseguidor da igreja dos cristãos, chamada de a igreja do caminho, mas quando ele tem um encontro com Jesus ressurreto, várias áreas da vida do apóstolo Paulo entram em absoluto colapso, como por exemplo o seu exagerado apego religioso, apelo esse que fazia com que ele se tornasse inclusive um perseguidor do próprio Jesus, contrariando aquilo que Deus estava fazendo na história. Ele também teve em colapso as suas limitadas convicções pessoais. Basta encontrar com um homem que venceu a morte para que todas as suas convicções caiam por terra. Tudo precisa ser reerguido diante do edifício de uma experiência como essa, a experiência com alguém que ressuscitou dos mortos. Também o seu compulsivo desejo por controle, aquela experiência foi tão marcante com Jesus que ele perdeu a sua visão por alguns dias, a sua vista por alguns dias, e ele teve que ser conduzido por algumas pessoas, ele teve que ser encaminhado por algumas pessoas. E por último, o seu equivocado critério de avaliação. Ele sempre julgava os cristãos como sendo pessoas esquizofrênicas, como sendo pessoas radicais, tontas, tolas, não inteligentes. Mas quando ele se tornou um cristão, naquele episódio todo, aí ele foi cuidado e muito bem cuidado
por um sujeito que lhe chamou de irmão. Na segunda mensagem que aconteceu domingo passado, nós ouvimos o pastor Túlio sobre discernimentos em Antioquia. Em Antioquia aconteceu uma experiência muito marcante para Paulo, porque depois de 14 anos, ele teve uma experiência grande de discernir a sua própria vocação. Ele encontrou o sentido da vida dele em Antioquia. E por que isso aconteceu nessa cidade e não nos outros lugares por onde ele havia passado e vivido a experiência cristã? Porque na igreja de Antioquia havia a graça de Deus. As pessoas eram capazes de receber uma pessoa de fora e não excluí-la. Eles eram capazes de olhar para a vida de alguém que teve um histórico complicado, sem se deixarem envolver por isso, maculando o futuro da pessoa. Também essa igreja era uma igreja composta por gente muito diversa e muito plural. Tinha gente romana, tinha gente africana, tinha branco, tinha pardo, tinha gente de tudo quanto é cor, de tudo quanto é cultura, de tudo quanto é classe social. E sempre que a gente convive com pessoas diferentes, o que acontece é que a gente se expande. A gente aprende a olhar mais as situações da vida por olhos de outras pessoas e a gente passa a discernir melhor as oportunidades e os abismos. Terceiro, porque incentivava disciplinas espirituais. Essa igreja incentivava a oração na vida dos discípulos de Cristo. Essa igreja incentivava o jejum, que foi uma outra prática ensinada para a gente pelo pastor Túlio, a reunião comunitária de adoração, e em todos esses ambientes. É muito interessante como Deus fala com a gente, e eu acredito que você que já frequenta aqui a comunidade tem tido experiências assim, de como Deus torna claro aqui dentro, no nosso coração, na nossa mente, algumas coisas que antes estavam enuvecidas. E por último, porque possuía líderes comunitários confiáveis. E em momentos agudos, esses líderes eram procurados, eles eram ouvidos e as pessoas ganhavam bastante discernimento. E foi exatamente em discernimento espiritual que o apóstolo Paulo entendeu a sua vocação de ser um agente missionário. Alguém altamente comprometido com o anúncio do nome de Jesus e da ressurreição de Jesus por todos os lugares da região da Ásia Menor, em alguns lugares mais amplos também. Foram 3 viagens missionárias feitas pelo apóstolo Paulo. A primeira viagem missionária aconteceu por volta de 46 até 48. Durou mais ou menos 3 anos aí depois de Cristo. Essa viagem contou com uma equipe formada por Paulo, Barnabé e posteriormente João Marcos, que era um parente de Barnabé, e acabou voltando antes da conclusão do trabalho. Nesta ocasião, muitas igrejas foram plantadas. Na primeira viagem missionária, o plano era levar o Evangelho, falar do nome de Jesus, plantar igrejas, fazer com que o ressurreto fosse conhecido por quem não o conhecia. E isso aconteceu, mas não sem problemas, não sem dificuldades. João Marcos foi um sujeito que entrou na equipe missionária e, num determinado momento, talvez com medo de malária, talvez com medo das rusgas com alguns judeus que eram muito vorazes naquela época, ele decidiu abortar, ele voltou para sua casa, e isso deixou o apóstolo Paulo muito, mas muito irritado mesmo. Está aí uma imagem simbólica, porque fica muito difícil de você visualizar, dessa primeira viagem missionária. O tracejado em amarelo diz respeito à ida e o vermelho diz respeito à volta. O apóstolo Paulo passou por cidades tais como Seleucia, Salamina, Pafos, Atália, Perge, Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e também Derbe. Uma viagem muito bem sucedida. Na sequência, o apóstolo Paulo fez uma outra viagem, chamada de segunda viagem missionária, que aconteceu entre 49 e 52. Nessa segunda viagem, Paulo contou com uma equipe ou um parceiro chamado Silas,
pois Paulo se desentendeu com Barnabé. Por conta do seu parente, eles acabaram tendo uma divergência. E isso é para a gente perceber como problemas acontecem em todos os lugares. Mesmo com os nossos heróis, mesmo com aqueles com os quais a gente se identifica ou admira, todo mundo tem problema. Paulo tinha problema, Barnabé tinha problema, João Marcos tinha problema, gente que é cristão também tem problema. E é exatamente por isso que nós somos discípulos de Cristo, porque precisamos de um Salvador para nos resgatar. O propósito central dessa viagem foi o de confirmar as comunidades que já haviam sido plantadas. Ele voltou para ver como é que estavam as pessoas, se eles estavam firmes na fé. Ele teve o cuidado de verificar se o pessoal não estava sendo levado de um lado para o outro pelas inúmeras novidades que eram bastante comuns naquele tempo e naquela região que era muito próspera em termos de filosofia. Está aí uma imagem com alguns posicionamentos aí acerca de onde o apóstolo Paulo passou. Também fica um pouquinho difícil de você enxergar. Terceira viagem missionária aconteceu de 52 a 57, um período um pouquinho mais longo. Nessa equipe, Paulo, Timóteo, o seu filho na fé e outros que foram se juntando a ele, Erasto, Sópatro, Aristarco, Segundo, Gaio e muitos outros. Na segunda viagem missionária, o apóstolo Paulo passou mais tempo na cidade de Corinto, não por causa do time, naquela época não tinha ainda essa história toda, mas na terceira viagem missionária, uma outra cidade estratégica foi alvo de uma presença marcante de Paulo. Essa foi a cidade de Éfeso, uma cidade extremamente estratégica que foi plantada dentro de um colégio, dentro de uma universidade. Está aí a imagem da terceira viagem missionária e as cidades por onde o apóstolo Paulo e a sua equipe passaram. Hoje a gente vai conversar sobre alguns desafios enfrentados pelo apóstolo Paulo, que não são desafios assim muito diferentes dos desafios que a gente enfrenta. E eu acredito que à medida em que a gente parar para olhar para esses desafios, a gente vai ser encorajado, a gente vai ser impactado, a gente de alguma forma vai conseguir corrigir algumas rotas também da nossa própria vida. Esse episódio aconteceu na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, Desafios em Atenas. Presta atenção na história, hein? Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso discutia na sinagoga com judeus e com gregos, tementes a Deus, bem como na praça principal, todos os dias. Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam: o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então o levaram a uma reunião do Areópago, onde lhe perguntaram: podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não cuidavam de outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor, Deus do céu e da terra.
e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só Ele fez todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos onde ou em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem. No passado, não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou. E deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram e outros disseram: a esse respeito nós o ouviremos outra vez. Com isso, Paulo retirou-se do meio deles, alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Dâmaris, e outros com eles. Quais os principais desafios enfrentados por Paulo nessa cidade conhecidíssima, influente naquele período e que causou grandes problemas na vida do apóstolo Paulo? O primeiro desafio foi o desafio de resistir à dispersão. O desafio de resistir à dispersão. Para a gente entender um pouco isso, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Vem comigo. Há poucos dias atrás, o apóstolo Paulo estava numa cidade chamada Tessalônica. E ele anunciou também o nome de Jesus, anunciou também a ressurreição de Jesus dos mortos, e alguns judeus acabaram se convertendo a Jesus, mas outros ficaram muito furiosos com a presença e com o impacto da mensagem de Jesus naquela cidade e começaram a perseguir o apóstolo Paulo. Eles foram até a casa onde o apóstolo Paulo estava escondido, e tentaram arrombar a casa, pegaram o dono da casa, foi um fuê dentro da cidade de Tessalônica. Imediatamente, Paulo teve que sair com a sua equipe para uma outra cidade. Ele vai para a cidade seguinte, chamada de Bereia, e ele fez o quê? A mesma coisa que ele fez em Tessalônica. Ele começou a anunciar o Evangelho de Jesus a plenos pulmões, com o mesmo entusiasmo, com a mesma paixão, e alguns começaram a se render aos pés de Jesus. E essas notícias chegaram na cidade de Tessalônica. E os judeus de Tessalônica, que eram revanchosos, acabaram dizendo: quer saber de uma coisa? A gente vai para Bereia e a gente vai pegar esse tal de apóstolo Paulo, a gente vai acabar com a vida dele. E os tessalonicenses foram então para Bereia e mais uma vez Paulo teve grandes problemas, a ponto da própria equipe do apóstolo Paulo dizer assim: olha, Paulo, o problema maior é contigo. A gente vai tentar driblar esse pessoal todo, mas você some daqui para a próxima cidade e a gente te encontra daqui a alguns dias para continuarmos essa viagem missionária. Foi exatamente aí que nós chegamos no episódio de hoje. Enquanto esperava por eles em Atenas, diz o versículo 16. O apóstolo Paulo não havia chegado em Atenas
naquele momento, com o intuito de fazer missão, mas com o intuito de fugir da perseguição que foi deflagrada por alguns judeus. Ele estava sozinho, ele não tinha como fazer algumas coisas que normalmente eles faziam juntos, e ele podia muito bem aproveitar a sua estada na cidade de Atenas para dar uma relaxada. Sabe aquele negócio? Viagem de um lado para o outro, de repente um hotelzinho um pouco melhor, poder sentar numa cadeira gostosa, deitar numa boa cama, curtir a boa estada num belo de um hotel. Ou então gastar um tempo vendo algumas esculturas maravilhosas. Naquela cidade haviam inúmeras estátuas de um grande escultor grego chamado Fídias. Fídias era um sujeito tão meticuloso que, em determinado momento, alguém viu Fídias esculpindo as costas dos deuses. E o pessoal disse assim: Fídias, espera um pouquinho, esculpir as costas dos deuses ninguém merece. Se as costas vão ficar no teto, por que você vai gastar tanto esforço fazendo isso? Quem vai ver as costas dos deuses? E a resposta dele foi: os deuses verão. E se os deuses verão, eu vou fazer sempre o meu trabalho com excelência. Dá para você perceber aí como essas esculturas deveriam ser belas. Ele poderia ter gastado, Paulo poderia ter gastado um tempo dele curtindo aquelas esculturas. Ele poderia também ter aproveitado um pouco da praia. Nas proximidades de Atenas, naquela época, as praias eram lindíssimas. Ele poderia ter aproveitado, curtido, e cá entre nós não haveria nada de ruim em aproveitar um pouco. Mas ele decidiu resistir a tudo quanto poderia ser uma dispersão no meio de uma viagem altamente comprometida com a evangelização em nome de Jesus, aquele que venceu a morte. Hoje em dia existem muitas dispersões. O tempo todo a gente é bombardeado de algumas oportunidades que tendem a nos tirar do foco. Você já passou por isso? Você já teve experiência assim? Você já se pegou perdendo tempo, desfocando, saindo da linha, perdendo o caminho? Um primeiro exemplo é a dispersão gerada pelo ativismo. Tem gente que se perde se enchendo de coisas para fazer. Tem gente que diz por aí que tempo é dinheiro, né? Então, para a gente não perder dinheiro ou tempo, a gente se ocupa e faz um monte de coisa. Tem gente por aí, tem homens por aí, mulheres por aí, pais, mães, profissionais, que correm o tempo todo, para lá e para cá, o tempo todo, sem parar, mas sem um foco, sem um norte, e essa é uma das maneiras de você se perder na vida. Continuar correndo aceleradamente, sem ponderar a respeito do que é central para você, do propósito maior da sua vida, dos alvos a serem percorridos nas próximas semanas, nos próximos meses, pode ser uma prática altamente perigosa, porque você pode estar caminhando a passos largos na direção do nada. Cuidado com a dispersão gerada pela tendência ao ativismo. Em segundo lugar, a dispersão gerada pela urgência. Existem coisas que são importantes, existem outras que são urgentes. E, via de regra, essas coisas urgentes tendem a nos arrebentar. Tendem a detonar a nossa agenda. Não que as coisas urgentes não devam ter o nosso cuidado, a nossa atenção, mas quando elas sempre têm a primazia sobre tudo quanto é importante, o que é importante passa a ser algo inatingível. Tem um monte de gente por aí que só corre atrás das urgências do trabalho e se esquece de se dedicar à esposa,
ao marido, aos filhos, que de fato são coisas importantes a serem feitas. Tem um monte de gente por aí no ambiente universitário se dedicando às brincadeiras, se dedicando às viagens, se dedicando às noites, enquanto o que é importante, o desenvolvimento acadêmico, intelectual nessa fase, vai ficando de lado. Tome cuidado para que as coisas urgentes não tomem o lugar daquelas que são importantes. Terceira dica, a dispersão gerada pelo entretenimento. Existem pesquisas por aí dizendo absurdos a respeito do tempo que as pessoas gastam, por exemplo, jogando videogame. Adultos jogando videogame. Alguns casamentos racham por aí. Você acredita nisso? Alguns casamentos racham por aí, porque a esposa não aguenta mais ver o marido jogando videogame. O que tem de gente por aí sendo consumido pela dispersão na frente da TV, na frente de alguns programas que não geram absolutamente nada de edificação, é uma loucura. Seriados de TV, tudo isso pode ser muito bom, é gostoso assistir um seriado de TV. Eu também assisti a Casa de Papel. Mas quando a gente começa a viver em função dessas coisas, quando a gente começa a abrir mão de coisas mais importantes por conta dessas outras, a nossa vida pode correr perigo. E por último, a dispersão gerada pela obstinação. Tem gente que só consegue pensar na sua ascensão profissional. Tem gente que só consegue pensar numa forma de fazer mais dinheiro. Tem gente que só consegue parar para planejar as suas próximas férias. Tem gente que só consegue pensar no seu novo relacionamento afetivo, deixando de lado uma outra agenda que deveria ser incorporada por todo discípulo de Cristo. E você sabe que agenda é essa? A agenda do próprio Deus. Deus tem uma agenda para a gente. Deus tem algumas prioridades e Ele deseja que nós, os seus súditos, trabalhemos em prol dessa agenda. Deus deseja plantar novas igrejas, a gente precisa se engajar nisso. Deus deseja que a gente leve o nome dEle, o nome do ressurreto, àqueles que são os nossos parentes e amigos que ainda não se renderam a Jesus. Essa é uma agenda séria do Senhor. Ele também deseja que a gente transforme a nossa sociedade, arrumando a bagunça que a gente andou fazendo desde o afastamento dos nossos primeiros pais do Senhor. Essa bagunça, quem tem que arrumar é a gente. E se a gente não organiza a nossa agenda para a gente se dedicar, para a gente servir e intencionalmente fazer a diferença na cidade onde a gente se encontra, a obstinação vai sendo uma distração. Cuidado para que as mais variadas distrações da vida não façam você se afastar daquilo que é realmente importante. Em Filipenses, o próprio apóstolo Paulo diz assim: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado. Em outras palavras, não pensem que eu estou dizendo que eu sou o cara, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante, eu prossigo para o alvo. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: eu sei da agenda do Senhor, eu sei da agenda de Deus para a minha vida, e eu não vou passar os meus dias apegado a coisas que vão passar, a coisas que vão perecer, a coisas que não vão fazer o sentido. Eu vou me apegar àquilo que é importante, eu vou me apegar àquilo que é valor para o Senhor, eu vou me apegar àquilo que constrói tesouros no céu. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus.
O primeiro desafio foi o desafio de resistir à dispersão. O segundo desafio de Paulo em Atenas foi o desafio de resistir à contaminação. E como a cidade de Éfeso, de Atenas, era uma cidade propícia a isso. Eu não estou falando de uma contaminação física, mas de uma contaminação dos valores, de uma contaminação das prioridades. No versículo 16 nós temos o seguinte: Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. A idolatria era um negócio absurdo. Eu vou repetir: a idolatria na cidade de Atenas era um negócio absurdo. Tem até um ditado popular que foi trazido daquela época, os historiadores contam a respeito disso, que dizia o seguinte: é mais fácil encontrar um Deus do que uma pessoa em Atenas. É como se o pessoal brincasse naquela época: você é uma pessoa normal ou você é uma divindade? De tanta divindade que eles adoravam naquele lugar e naquela cidade. Os altares estavam repletos de estátuas, as orações eram dirigidas às mais variadas personalidades divinas criadas pela engenhosidade humana. Mas ao invés do apóstolo Paulo ser influenciado por essa maneira de levar a vida e de lidar com as demandas, ele resiste. E a expressão utilizada pelo autor bíblico aqui é a expressão indignado. O apóstolo Paulo, vendo a idolatria, ficou indignado. Paroxiuno, do grego, que significa literalmente uma ira interior estarrecedora, ou ainda uma irritação que abala as estruturas da própria alma, ou ainda uma revolta em proporções exponenciais. A alma do apóstolo Paulo se revirou dentro dele quando ele viu aquele negócio. Ele não se deixa influenciar, ele se revolta contra. É o oposto do que acontece com o camaleão. O camaleão, por onde ele vai, ele é absorvido, ele é assimilado. E ele toma a cor, ele toma os contornos de onde ele passa. Se ele está num lugar que é verde, ele fica verde. Se ele está num lugar que é azul, ele fica azul. Se ele está num lugar que é vermelho, ele é vermelho. E tem um monte de gente vivendo assim. Tem um monte de discípulos de Cristo vivendo assim. Se está no ambiente profissional, o que valem são as regras do ambiente dos negócios. Se eu estou com os meus amigos numa sexta-feira à noite, o que vale são os valores dos meus amigos de sexta-feira à noite. Mas se eu chego numa comunidade como essa, eu falo como um discípulo de Cristo, eu me comporto como um discípulo de Cristo, camaleão. E o problema de viver dessa forma não é simplesmente um problema de transgressão espiritual. É um problema de esquizofrenia. Viver dessa forma, como se a sua identidade não importasse, pode te enlouquecer e me enlouquecer. Nós precisamos permitir que Jesus nos formate, que Jesus estabeleça em nós as nossas prioridades, os nossos valores, a nossa ética, a nossa moral, para que ao invés de sermos contaminados, possamos ser sal da terra e luz do mundo por onde quer que a gente passe. Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Existem muitos deuses proeminentes na nossa cultura, e a gente sempre tem falado a respeito disso, porque é importantíssimo. Esses ídolos, eles são adorados por nós assim o tempo todo, e mesmo que a gente saiba que eles são ídolos, de vez em quando a gente vai e beija os pés deles. Jesus disse que Mamon é um dos deuses prediletos do seu tempo. Mamon é o deus dinheiro, que continua sendo adorado hoje em dia. Muita gente se arrebenta para ganhar um pouquinho mais. Muita gente tem se desdobrado
para simplesmente poder colocar mais no bolso, mais no banco, para poder ampliar as suas compras. Pare de colocar a sua confiança no dinheiro. Quem sustenta a sua família não é esse Deus. Quem te mantém feliz não é esse Deus. Quem te mantém saudável não é esse Deus. Tome cuidado para não colocar a sua confiança nesse Deus perigosíssimo. O outro é o consumo. E como é que a gente idolatra o consumo? Tentando resolver os nossos problemas com uma comprinha no shopping. Hoje eu estou tão ansioso, estou tão ansiosa. Quer saber? Eu preciso comprar uma bolsa. Porque se eu comprar uma bolsa, eu tenho certeza, nossa, vai dar um alívio. Se eu comprar um sapato, então, além do alívio, vai dar um arrepio na espinha. E a gente vai dando passos assim para consumir, mudar a cor do cabelo. Consumo. Por mais que o consumo possa dar para a gente um pouquinho dessa sensação gostosa, né? De eu consegui ter o que eu queria. Esse alívio passa tão rápido. E você sabe disso. A gente sabe disso. Não se curve a esse Deus. Um terceiro, o sexo. Tem gente por aí dizendo que se não tiver sexo no final de semana, não teve final de semana. Aliás, se não tiver sexo, não tem vida. Posso te contar uma coisa? O apóstolo Paulo, cuja biografia está sendo estudada por nós, talvez nunca tenha se casado. A Bíblia não fala a respeito de um casamento na vida dele. E, gente, ele era muito feliz, obrigado. Ele era muito satisfeito, obrigado. Ele tinha sentido para a vida assim. Ele tinha gana, ele tinha paixão. Ele não era frouxo. Porque, embora o sexo possa ser importante, ele não é o Deus que tem sido pintado na nossa cultura, não. Cuidado para você não trocar a sua solidão por um mau relacionamento. Cuidado para você não trocar a solidão por um casamento que vai te arruinar pelos próximos anos. Por último, um outro Deus, bastante adorado na nossa cultura, né? O poder. A gente é até tentado a dizer assim, não, esse Deus pelo menos, escapei. Porque é muito difícil a gente reconhecer que a gente foi seduzido por esse Deus, por esse Senhor. É muito difícil. A gente sempre acha que quem é seduzido por esse Deus são os poderosos, são os políticos, são os grandes, são os influentes, são os mega empresários. Viu? Quando a gente se irrita profundamente, quando alguma coisa na nossa vida não aconteceu da forma como a gente gostaria, isso é porque esse Deus está muito mais presente e agudo do que a gente possa imaginar. É a vontade de ter o controle. Quando a gente procura controlar o nosso ambiente, controlar a esposa, controlar os filhos e fazer de todo mundo uma espécie de maquete do nosso próprio sucesso, da nossa própria influência, o que a gente está fazendo é um exercício do poder. Quando a gente bajula, quando a gente se afasta simplesmente para gerar tristeza no outro, exercício de poder. O mais complicado é que quando a gente cai no poder, normalmente, como uma cascata, a gente vai caindo também no sexo, no consumo e no dinheiro. Não é assim que acontece na vida de alguns políticos? Eles caem no poder, logo aparece um caso de adultério. E o sujeito é descoberto pagando uma fortuna para uma prostituta.
Já entenderam de quem eu estou falando? Aí o sujeito gasta uma fortuna para comprar coisas que ele não precisa, com o dinheiro que ele roubou de alguém que realmente precisava daquele recurso. Em Atos 14, 11 a 12, nós temos uma história muito interessante. Barnabé foi chamado por pessoas do seu tempo de Zeus, de Hermes, e Barnabé de Zeus. Eles foram reconhecidos como deuses, porque eles falavam de uma forma tão encantadora, e eles ficaram perplexos quando isso aconteceu. Ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as roupas, e nus eles correram para o meio da multidão, gritando: homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês. Voltem para o Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. É gostosa a sensação de ser respeitado pela nossa posição, não é? É gostosa aquela sensação de todo mundo parar para nos ouvir quando a gente fala numa mesa, numa reunião. É gostoso quando as pessoas acham que a gente é mais do que na verdade a gente é, não é verdade? É uma tentação isso, não é tentação? Mas a gente precisa seguir o exemplo sempre desses homens aqui, buscando a nossa própria nudez, dizendo: viu, infelizmente a gente não é tudo aquilo que a gente aparenta ser. A gente é frágil, a gente é limitado, a gente cai, a gente pisa na bola. Viu, aqui é todo mundo igual. Se você não sabia disso, fica aí a notícia. Aqui nessa comunidade é todo mundo igual. Todo mundo. Porque embora a gente tenha classes sociais diferentes, cultura diferente, aqui só tem pecador. A começar de mim. E dessa condição, ninguém escapa. Todos somos carentes da graça de Deus, todos somos carentes do sacrifício de Jesus. E se a gente tem alcançado alguma coisa com o passar dos anos, isso é fruto da graça, da bondade, da misericórdia e de um amor que a gente não consegue entender, mas vem do céu para a vida da gente. O terceiro desafio enfrentado por Paulo em Atenas foi o desafio de resistir à omissão. Acompanhe o versículo 17. Por isso, discutia na sinagoga com judeus e com gregos tementes a Deus, bem como na praça principal, todos os dias. Uma coisa era o apóstolo Paulo se indignar com as coisas que estavam acontecendo fora, porque a indignação é algo que acontece aqui dentro. A alma fica revolta. A ira acontece aqui dentro. Mas se a gente souber esconder, ninguém percebe. O próximo desafio de Paulo foi sozinho, ter que manifestar a sua indignação e tentar fazer a diferença, dando passos na direção de uma ação concreta. Por isso, discutia na sinagoga com judeus e com gregos tementes a Deus, bem como na praça principal todos os dias. Qual foi a primeira coisa que ele fez? Ele saiu para discutir sobre espiritualidade. Sabe aquela frase que às vezes a gente diz? Tem algumas coisas que a gente não se discute, né? Política, time de futebol e religião. Pois é, o apóstolo Paulo não estava nem um pouco preocupado com esse negócio. Porque ele discutia a religião, sim. Ele discutia a espiritualidade, sim. O problema é que quando a gente usa a expressão discutir, que é a palavra que nós temos, inclusive, nessa tradução que está sendo utilizada na Bíblia aqui, a gente já fica um pouco cabreiro, porque discussão, normalmente,
é algo que a gente entende como uma briga. Pessoas exaltadas, intolerantes, preconceituosas, levantando a voz, mas nem de longe é o que está acontecendo aqui no texto. A palavra utilizada no texto grego é a palavra dielegomai, que dá origem aqui à palavra diálogo. Diálogo. A tradução foi infeliz. O que aconteceu foi, ele abriu o diálogo, ele abriu a conversa. E diferente do que acontece numa discussão, no diálogo, duas pessoas falam, duas pessoas ouvem, duas pessoas recebem um conteúdo, duas pessoas se respeitam, e é exatamente assim que o apóstolo Paulo quer que a gente dialogue espiritualidade. Esse não é um convite para a gente sair por aí brigando com quem pensa diferente da gente, passando por cima da história e da tradição de algumas pessoas que vieram de outras espiritualidades. Não. Mas abrir o diálogo a gente pode. De maneira respeitosa, carinhosa, amorosa, sem abrir mão. Não é necessário abrir mão de nenhum princípio, de nenhum valor. É só abrir o diálogo. Já faz quanto tempo que você, intencionalmente, não para na frente de um colega de trabalho para abrir esse diálogo? Já faz quanto tempo que você não abre esse diálogo com alguém que é próximo a você, mora na sua vizinhança, que é da sua família, mas que não curte muito esse lance? Já faz quanto tempo que você não abre esse diálogo? Resista à omissão. Resista à omissão. Com o intuito de resistirmos à omissão, deixa eu deixar alguns desafios para você. Seja proativo durante a semana em situações de injustiça. Às vezes no ambiente de trabalho a gente fica meio assim, cabreiro, né? O que a gente vai fazer se eu falar? O que vai acontecer comigo? O que as pessoas vão pensar? Viu? A quem você serve? Quem é o teu Senhor? Abra o diálogo. Abra o diálogo sobre a situação de injustiça que está gerando problemas na vida de alguém. Abra o diálogo. Segunda dica, seja proativo em situações de exclusão. Em todos os círculos sociais, igreja, vizinhança, trabalho. Existem pessoas que sempre ficam à margem. Sempre existem pessoas que nunca são convidadas para as festas, que nunca são ouvidas. Abra o diálogo. Abra o diálogo. Você é servo de quem? Quem governa a sua vida? Abra o diálogo. Deixe-se, permita-se usar pelo Senhor. Seja também proativo em questões políticas. Ai, Renato, mas e o ditado que diz que a gente não pode se envolver com religião, com política e com futebol? Deixa o futebol para lá, mas política é importante. A gente está num ano de eleição, gente. E a gente vai simplesmente cruzar os braços? Sério? Nós, discípulos de Cristo, comprometidos com a transformação da sociedade, vamos simplesmente ver a banda passar e não vamos fazer absolutamente nada? Como assim? Nem de longe eu estou te estimulando a entrar na segunda-feira soltando um monte de meme no seu Facebook, de porcaria e bugiganga, sabe? Lula preso na cadeia, o outro que colocou dinheiro não sei aonde. Não é isso. Dentro da sua esfera de atuação, discuta a educação na sua universidade. Discuta os rumos da pedagogia.
discuta possibilidades de ampliar. A alternativa para a gente votar em algumas pessoas no meio do ano, no final do ano. Discuta, participe, leia, abra o diálogo. E seja também proativo na prática evangelística. Essa agenda é uma agenda do Senhor. Essa é uma agenda de Deus. E essa agenda é cara para Ele. E se eu não dissesse isso para você hoje, eu é que ficaria com a minha orelha ardendo, com Ele me dizendo assim, e aí, a minha agenda, você não falou nada sobre a minha agenda? Seja proativo em situações de injustiça, exclusão, questões políticas, e fale de Jesus. Às vezes a gente tem a sensação de que está ficando pequeno aqui, né? Muita gente, poucas cadeiras, viu? A partir de maio, a gente vai ter 2 cultos, 2 ambientes, a gente vai multiplicar a possibilidade de receber gente aqui, e nós queremos contar com a ajuda de vocês. Não para fazer a nossa igreja crescer, mas para acolher aqueles que forem sendo evangelizados por você, por terem passado a crer na ressurreição de Jesus, o Deus da vida deles. Martin Luther King diz: o que me preocupa não é o grito dos maus, mas é o silêncio dos bons. O 4º desafio enfrentado por Paulo em Atenas é o desafio de resistir à hostilidade. Alguns filósofos epicureus e estoicos, eu não vou entrar no mérito do que eles pensavam, porque já está tarde, começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam: o que está tentando dizer esse tagarela? Eles estavam tão irritados que eles já partiram para a ignorância, já rotularam Paulo, já colocaram sobre ele um estigma negativo: tagarela, falastrão, crentão. Aí como é que a gente lida com uma situação como essa, né? Quando a gente é alvo dessas expressões, quando a gente é alvo de discriminação por causa da nossa fé, por causa da nossa postura, por conta do nosso corpo, por conta da cor da nossa pele. Como é que a gente lida com essa hostilidade que a gente recebe todos os dias? A resposta é com uma virtude chamada resiliência. O que é resiliência? Segundo esse software livre, resiliência é a capacidade de o indivíduo lidar com problemas, adaptar-se a mudanças, superar obstáculos ou resistir à pressão de situações adversas, choque, estresse, algum tipo de evento traumático, etc., sem entrar em surto psicológico, emocional ou físico, por encontrar soluções para enfrentar e superar adversidades. É a capacidade da gente se adaptar a algumas situações indesejáveis. Alguém te xingou? Se adapte. Alguém fez bullying? Dá reboladinha. Deixa o lado carioca aflorar. Desvia daqui, desvia dali. Para de entrar em toda provocação. Para de cair em toda briguinha. Para de ficar passando recibo para as pessoas na internet. Resiliência. Augusto Cury diz que o melhor exemplo de resiliência é a água. Você pode colocar um obstáculo, por maior que seja, no meio de um rio. O que ela faz? Ela dá uma voltinha. E ela continua fluindo. Atrapalha? Atrapalha. Mas ela vai conter o rio? Não vai conter. O rio vai se adaptar. E o rio vai continuar passando. Com o intuito de superar estigmas e provocações,
Não passe recibo. Eu gosto muito de escrever alguns textos na internet. Eu lembro de um dia desses que um sujeito respondeu dizendo assim: não concordo com o que você está escrevendo. Eu respondi: que legal receber sua opinião, muito obrigado, hein? Não tem resposta pior para um sujeito como esse. O sujeito vai reclamar porque você agradeceu ele. Eu não sei se vocês já viram um videozinho sobre bullying que tem na internet, um vídeo muito interessante, onde um especialista, líder de um grupo de psicólogos, vai explicar o mecanismo do bullying. E para isso ele chama uma menina adolescente para frente da plateia e ele diz assim: você precisa me provocar, me provoque. E ela olha para ele e diz assim: ô seu tiozão. Aí ele diz assim: como assim, tiozão? É isso mesmo, é esse pullover que você está usando. Mas qual que é o problema com o meu pullover? É porque isso é coisa de velho, que não sei o quê. E a menina começa a detonar o sujeito. E enquanto ele está brigando com a menina, ele está perdendo. Enquanto ele está tentando ganhar de uma menina que faz pós-graduação em bullying no ginásio, ele perde. Aí ele parou, pediu aplausos para a menina, falou: agora eu vou tentar usar o que eu estou tentando ensinar para vocês. E ele pede que a menina comece a fazer de novo, e a menina começa a fazer bullying com ele, diz assim: ô seu velho. Ele diz assim: já não sou mais como antigamente. Ô, esse pullover horrível. E ele diz: mas o seu vestido está muito melhor do que o meu. Eu preciso aprender a me vestir melhor mesmo. E por 3, 4, 5 vezes, a menina tentou provocá-lo, e ele simplesmente não passou recibo. Ele simplesmente deu uma esquivadinha. Ele simplesmente riu dele mesmo. E a menina perdeu a graça, e o público teve que aplaudir, dizendo: a gente precisa aprender a lidar melhor com as nossas rotulações, com alguns estigmas e provocações. Resista à tentação do revide. Sempre que você revida, você aumenta o potencial de destruição que vai gerar sobre você. Aprenda a rir de você mesmo. Sabe por quê que ninguém consegue chamar gordo de maneira ofensiva a um gordo? Porque ele faz isso primeiro. Ninguém consegue ficar provocando um gordo, chamando ele de gordo, porque o gordo aprende essa estratégia. Eu estou falando por experiência própria. A gente faz a brincadeira. Aí, como a gente faz a brincadeira, perdeu a graça. E se alguém me chamar de gordo, eu rio. Deposite suas chateações aos pés de Jesus. Não revide. Entrega para Jesus. Só isso. Resiliência é uma virtude que faz a gente lidar muito melhor com os conflitos que a gente enfrenta. E por último, o desafio de resistir ao pluralismo. Encontrei um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. E o apóstolo Paulo, então, abriu os pulmões para falar a respeito do único Deus verdadeiro e para mostrar para aqueles homens que o Jesus ressurreto era, de fato, o Deus que reina sobre tudo e sobre todos. Qual o resultado da postura de Paulo em Atenas? Zombaria por parte de alguns. Quando viram sobre a ressurreição dos mortos, alguns zombaram. E daí? Você lembra daquela história que diz assim: quem ri por último, ri melhor? Então, é exatamente o que vai acontecer. Se alguém ri de você por você ter assumido um compromisso com Cristo, você vai rir bem melhor daqui a pouquinho. Porque a Bíblia diz que vai chegar um momento em que ele vai retornar
E todas as pessoas vão se curvar. Todas as pessoas. Todas. Inclusive aquela. Todos vão se curvar. E vão reconhecer que Jesus é o Senhor. Mas não apenas zombaria. À medida em que Paulo compartilhou a ressurreição, o interesse por parte de outros. A esse respeito, nós o ouviremos outra vez. E eu queria agradecer a você que tem vindo aqui na comunidade e não é um cristão. Eu queria agradecer a você que tem vindo à comunidade e se intitula ateu. Eu queria agradecer a você que tem uma outra tradição religiosa e continua vindo à comunidade porque ficou interessado em ouvir um pouquinho mais. Você é muito bem-vindo. Muito bem-vindo. Você nunca vai ser excluído, diminuído pela intensidade das suas crenças aqui dentro. Porque aqui o que a gente quer fazer é abrir o diálogo, só isso. De maneira muito respeitosa, abrindo o diálogo com você. Por último, conversão de gente influente. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Dâmaris, e outro com eles. Por que é que o anúncio da ressurreição de Jesus leva pessoas tão influentes à conversão? A resposta é a seguinte: porque a ressurreição é uma prova. Enquanto a gente fala a respeito do que a gente acha que acontece no âmbito espiritual, é uma coisa. Mas se o nosso Deus entrou na história, foi morto, e 3 dias depois, Ele ressuscitou dos mortos dizendo, está vendo? Eu sou quem eu disse ser. Tudo mudou. E pessoas inteligentes, e pessoas estudadas, e pessoas influentes, se convertem também. Se você é uma dessas pessoas aqui no nosso meio, eu queria que você soubesse que eu louvo a Deus pela sua integridade. Crer, pautado numa evidência como a ressurreição, é inteligente, é sábio. Eu criei assim, pastor Túlio crê assim. Os outros líderes da comunidade são amparados na ressurreição de Jesus para dizerem, nós temos Jesus como o Senhor das nossas vidas. Concluindo, gente, ao longo dessa semana, resista à dispersão. Resista à contaminação. Resista à omissão. Resista à hostilidade. E resista ao pluralismo. Renda-se ao único Senhor que existe, o Senhor Jesus, aquele que ressuscitou dos mortos e está vivo até hoje.